Então, a gente está começando um trabalho novo aí, que é fazer alguns vídeos aqui, é um papo de oficina. A gente vai conversando aí sobre o nosso dia a dia na oficina aí e ver que bicho que dá. É isso aí, essa ideia surgiu, né, no dia a gente estávamos conversando aqui num papo informal assim, falando sobre trabalho, e o Bruno deu essa ideia, porque nós temos outros projetos e temos outras ideias dentro do setor automotivo, e ele falou, poxa, seria legal a gente expor esse papo, esse tipo de papo que a gente tem, para as pessoas irem conhecendo também e também se familiarizando com as coisas que a gente quer apresentar para vocês aí ao longo desse tempo. E a ideia é a gente fazer algo bem informal, uma conversa dentro do ramo da oficina mesmo. Até dentro do ambiente automotivo mesmo aqui. A gente está na sala de espera aqui da oficina e trazer o dia a dia, né? Isso aí, trazer o dia a dia, nosso dia a dia aí, e que seja interessante para vocês que estão assistindo. É isso aí. E assim, hoje a gente veio meio que improvisado, que como a gente está dentro da oficina, a gente estava trabalhando, né? A gente estava correndo atrás de resolver o problema. E aí eu já vou começar com uma indagação pro Brunão aqui, ó. E aí, Bruno? Mais um dia ou menos um dia? Nada, mais um dia. Mais um dia. É porque a gente vive esse dilema dentro da oficina, né? A gente sempre imagina, né? Foi mais um dia de aprendizado ou menos um dia que a gente deixou de progredir, deixou de fazer alguma coisa. Então a gente sempre tem que imaginar o como a gente pode melhorar para que esse dia que a gente passou dentro da oficina seja um dia que agregou, né? É isso aí, mas sempre agrega, né? Cada oficina vai estar sempre evoluindo, vai ter sempre coisas novas. O mercado ele sempre traz coisas novas pra gente, e então a gente acaba meio que aprendendo no dia a dia mesmo, né? É muito importante a gente buscar conhecimento, né? A gente tem um projeto bem interessante que a gente vai trazer aí para vocês também, com relação a isso. Mas assim, a gente precisa ter uma base, mas o que vai trazer aquela bagagem mesmo pra gente estar se tornando cada vez um profissional melhor, é o dia a dia na oficina. E a gente está, né, aprendendo com as experiências que a gente pega aí no dia a dia, que cada dia é uma coisa diferente. Todo dia. Inclusive, ontem aconteceu uma coisa legal, o Ricardo estava até aqui comigo também. A gente chegou pra gente aí um Corolla híbrido e aí nós estávamos precisando fazer uma programação no carro. Seguimos todo o passo a passo do equipamento, né? Aí ele pedia para deixar a ignição ligada, o motor desligado, puxar o freio de mão. Você lembra mais o que? Tinha mais... era uma dança da chuva. Costumo dizer que era a dança da chuva. Não podia pisar nenhum pedal e tal. E aí fizemos todo o procedimento certinho, nada no carro programar, E aí a gente bate a cabeça daqui, bate a cabeça de lá, fala com um camarada, com o outro, ligamos pro suporte do equipamento. E aí, cara, o camarada lá me passou, falou, tenta soltar o freio de mão e fazer com o freio de mão solto. Isso depois de 4 horas batendo cabeça no carro. Soltamos o freio de mão, o carro na mesma hora ele aceitou a programação. E engraçado que o próprio equipamento pedia para poder puxar o freio de mão. E aí resolveu o problema, a gente podia muito bem assim falar, tá resolvido o problema, o carro foi embora, a gente não se questionar. É isso que eu acho que falta um pouco dentro da oficina. É o profissional, ele questionar, mas por quê? Por que que o aparelho estava pedindo pra gente puxar o freio de mão e ele só programou com o freio de mão solto? E eu acho que isso não é um mal só da oficina, né? É um mal de muitas profissões. E assim, a gente tem que buscar ser radical, porque essa experiência vai ajudar a gente a resolver outros problemas lá na frente. Exatamente. E assim, quantas vezes isso já aconteceu? Isso é um exemplo que ele está dando. Não, e a gente estava ainda rindo, brincando, eu falei, não é possível um carro, era 2023, carro híbrido, com uma tecnologia híbrida, o carro... Uma tecnologia japonesa. E o freio de mão manual, não era freio de mão eletrônico. Então eu suspeito que o procedimento que estava apresentando ali no aparelho de diagnóstico era
para um carro com freio de mão eletrônico. Com freio de estacionamento. Como ele era com carro com freio de estacionamento manual, aí o procedimento deveria ser o inverso. Acredito eu que era isso. A gente ainda está em busca dessa explicação. Tem que esperar entrar agora no híbrido para a gente chegar a fazer o mesmo procedimento, né? Com freio de estacionamento eletrônico. Mas são coisas assim que você vai pegando no dia a dia e vai sofrendo. E o nosso papel hoje também é tentar fazer com que isso não seja tão recorrente, né? Vai acontecer, isso sempre vai acontecer, porque a tecnologia ela vai mudando, e até é interessante a gente imaginar e falar, poxa, um carro 2023 com freio de mão convencional, freio de estacionamento convencional, mas é que japonês eles têm um negócio, tá funcionando, a gente vai manter. Tem essa cultura. Eu sou um cara que, eu vou te falar, que eu já sofri tanto com freio de estacionamento elétrico que eu não gosto disso, cara. Eu cheguei enguiçado na oficina, com freio de estacionamento elétrico não tem chave, você tem que soltar lá embaixo, meu Deus do céu. Mas, é igual a própria direção elétrica, né? O japonês ele demorou para poder implantar a direção elétrica. Você pega aí SW4 em 2019, um carro top, premium, hidráulica. 300 mil, uma 2019 aí, na época que saiu era 400 pau, e com direção hidráulica, pesada, né? Pode. Mas é isso, é a marca, por isso que você tem confiabilidade, porque o mercado, o que ele faz? Geralmente a primeira marca que implementa uma inovação, ela é a marca que mais sofre. A gente vê isso acontecer muito com a Fiat. A Fiat sempre inova no mercado, só que aí você não tem o profissional qualificado para mexer. Exatamente. Você não tem o suporte da própria empresa, o pós-venda geralmente não tem ainda não tem demanda, então não vai ter o produto. Então você vai vendo que eu vou até mais lá atrás, né? A própria Peugeot, né? Que o pessoal critica tanto a Peugeot, mas é porque desde lá de trás ela vem com uma tecnologia um pouco mais avançada, e aí o pessoal critica a marca, fala que o problema é que o carro é isso, o carro é aquilo, mas na verdade... A Peugeot, quando ela entra no Brasil, se eu não me engano, em 97 é o primeiro 206, né? O 206 vem com tecnologia filiar, mas logo depois, em 2000, 2001, vem com Redcam, e a gente tinha pouquíssimos carros, senão os prêmios, que saíam com Redcam. É isso. Só que aí você vê um carro popular saindo com Redcam, que vai encher a oficina, porque o carro popular é o carro que tem mais volume na rua. Sim, sim. E o cara acostumado a mexer com motor AP e motor Fiasa, e pegava aqueles motorzinhos 1016 lá, milindroso, tudo bem. Pode até não ter a mesma resistência, né? Mas o usuário também já não tem o costume de fazer preventivo, acostumado a trabalhar com motor AP, motor Fiasa, motor CHT, não era a mesma coisa. Então, assim, é óbvio que não ia bater. Então é isso. A marca sofreu, hoje a marca tenta se restabelecer no mercado, até porque é do grupo Stellantis também, né? E a Fiat também tem uma relação com o frotista, de bota carro para rua. Eu acho que vai dar uma guinada, vai dar uma melhorada, mas o estigma da marca, tem pessoas que você fala Peugeot, ela bota a mão na cabeça, meu Deus do céu. Tem mecânico que fala Peugeot, Citroën, não entra aqui, não quer. Tem vídeo aí do cara até botando a vela, orando. Porque o carro ficou com um estigma ruim, né? Exatamente. Mas se a gente for colocar por preço, é um carro que você tem conforto, praticamente conforto, e o carro premium com preço do carro de popular, né? Exatamente. E a gente não tinha isso no mercado. O que a Peugeot traz, para quem gosta de Peugeot, geralmente é conforto. No Peugeot e Citroën ali, é bem confortável. Na Palio não tem, no Gol não tem. O Citroën ainda é um pouquinho mais tecnológico, né, do que a Peugeot, né? Mais conforto, né? Um mimo a mais. Geralmente Citroën tá ali uma coisa mais high-tech, e a Peugeot uma coisa mais tiozão ali, né? Isso aí, exatamente isso. Mas são cara, cada carro com a sua característica, né? Eu costumo pensar assim, né? Não adianta você falar que esse carro vai fazer tudo. Não, tem um carro que é voltado para o conforto, carro que é voltado para a cidade, carro que é voltado para a terra. Não adianta você falar que vai pegar um carro que ele vai ser completo. Não pode. Eu ouvi até dizer aí que se o cara fizer um carro completo, um carro que não troque, eu estava conversando com um amigo, ele estava me falando isso. Porque o carro ele também tem que ter um ciclo, ele tem que ter início, meio e fim. Acho que na GM, eu acho que tem isso, né? Que se ele fizer um carro
que o carro seja completão, não tenha esse ciclo, né, de o cara comprar, usar, passar pro primeiro, pro segundo, terceiro dono e depois o carro acaba, também não serve, né? Porque tem que vender. Vai quebrar a empresa. Vai quebrar a empresa. E esse ciclo ele é cada vez menor, a gente vê isso não só em carro. Em tudo, né? Porque a tecnologia ela vai se atualizando muito rápido. O telefone. O telefone, você compra o telefone hoje, não sei qual, 15, 16, qual que tá mais, e aí amanhã lança outro e o seu já está obsoleto. E com carro é assim também. Antigamente você tinha no Brasil 3 ou 4 marcas que eram ali o que todo mundo conhecia, e hoje a gente tem quantas marcas? Eu não sei nem falar. Eu não tenho essa informação não. Se a gente falar algum número aqui errado, perdoa a gente. A gente é um papo, como a gente falou, um papo informal. É o que a gente... Né? A gente quer trazer o nosso dia a dia para cá, para vocês entenderem mais ou menos como a gente trabalha, como a gente lida com essa situação de oficina, até para a gente tentar aproximar vocês do conteúdo que a gente quer entregar. E assim, a gente vai preparar um vídeo com uma dinâmica de apresentação do Bruno, a minha apresentação dos projetos, mas isso ao longo do tempo. A gente vai soltando de acordo com a demanda. Vocês gostaram, vocês querem ouvir, vocês querem tal coisa, a gente vai conversar e vai lançar. Isso a aí. Princípio, é isso, né, Bruno? A gente vai falar do que a gente viveu, o que a gente passou. É isso aí. E se vocês tiverem alguma sugestão aí para dar, comenta aí, pede aí, fala pra gente falar sobre determinado assunto, e aí a gente vai trazer essa pauta aí para nossa conversa, né? A gente vai destrinchar aqui, porque a gente é curioso. O negócio da gente é resolver problema. É isso aí. Entendeu? Então, cara, eu acho assim, pra gente não alongar muito o vídeo, a gente já conversou aqui sobre uma experiência hoje que o Bruno teve na oficina. Eu hoje também tive várias experiências na oficina. Todo dia a gente tem. Fiz uma programação hoje num carro, um carro que 150 mil, e o carro parou de funcionar tudo, e eu falei, Bruno, pera aí que eu vou demorar um pouquinho, mas consegui resolver e a gente tá aí. Então, assim, quiser saber mais sobre programação, quiser saber mais sobre administração, qualquer coisa que tenha relação com a oficina, a gente está dentro para a gente conversar e debater. É isso aí, galera. Foi um prazer falar com vocês. Até o próximo vídeo. Manda aí sugestão pra gente do que vocês querem que a gente fale. Que a intenção aqui é a gente trazer vocês aí pra gente, o que a gente falar aqui seja interessante pra vocês. É isso aí, pessoal. Fica com Deus aí, boa noite. Valeu, tamo junto. Valeu, Bruno.